Junte-se a nós nesta jornada fascinante pela vida de Lampião, o lendário líder do cangaço no Nordeste brasileiro. Desde suas origens humildes até sua ascensão como o temido Rei do Cangaço, vamos explorar os aspectos mais intrigantes da vida deste personagem histórico. Descubra seus feitos heróicos, seus confrontos épicos com a polícia, sua complexa rede de relacionamentos e o mistério que envolve sua morte. Prepare-se para mergulhar na história e na lenda de Lampião, uma figura que deixou um legado duradouro na cultura brasileira. Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, nasceu em Vila Bela, atual cidade de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, no dia 7 de julho de 1897, em uma família de lavradores e criadores. Era o terceiro filho de uma família de 7 irmãos, sabia ler e escrever. Ajudava na pequena fazenda do pai cuidando dos animais. Lampião foi o mais famoso cangaceiro brasileiro chamado de Rei do Cangaço. Andava em bando cometendo crimes motivados por vingança, revolta e disputa de terra, espalhando o medo por onde passava. O cangaço. O cangaço, um tipo de luta armada frequente no Nordeste, atraiu Lampião em 1915, depois que sua família foi acusada de ter roubado alguns animais da fazenda de seus vizinhos, a família Saturnino, ligada à oligarquia dominante. Depois de certo tempo, os irmãos Ferreira mataram alguns gados do vizinho e foram perseguidos pela polícia. Na fuga, sua mãe não resistiu, e pouco depois, seu pai acabou sendo morto pela polícia. Decidido a se vingar, Lampião encarregou um dos irmãos de cuidar dos irmãos menores e, com os 2 mais velhos, passou a percorrer os estados nordestinos, fazendo justiça com as próprias mãos. O primeiro ataque ocorreu em Alagoas, na casa da baronesa da cidade de Água Branca, quando levou todo o dinheiro que encontrou. O ataque à casa da baronesa ocorreu em 10 de maio de 1929, na cidade de São Cristóvão, Sergipe. Este foi um dos eventos mais notórios envolvendo Lampião durante seu período como líder do cangaço. Durante o ataque, Lampião e seu bando saquearam a casa da baronesa e causaram um grande tumulto na região, deixando um impacto significativo na história do cangaço no Nordeste brasileiro. Lampião e seu bando. Com um bando formado, os justiceiros invadiam as fazendas, saqueavam os comerciantes e distribuíam com os mais pobres uma parte do que recolhia. Por causa da organização e da disciplina que impunha a seus cabras, raramente Lampião sofria alguma derrota. 5 estados faziam parte de suas andanças. Por onde passava, torturava e matava, deixando um rastro de destruição e crueldade, porém era visto como um instrumento de justiça social. No dia 1º de agosto de 1923, o bando sofreu sua primeira emboscada no município de Nazaré do Pico, em Pernambuco. O combate se deu na praça, com a ajuda dos civis nazarenos. Era o início da Força de Nazaré, a mais importante perseguidora de Lampião. Em 1926, estando em Juazeiro, no Ceará, Lampião foi chamado para combater na Coluna Prestes, quando recebe a patente de capitão. Nessa época, visitou o padre Cícero. 2 anos depois, Lampião atravessou o Rio São Francisco em direção a Sergipe e Bahia, quando teve o primeiro combate com as forças baianas. Por 2 décadas, a gangue aterrorizou o sertão nordestino. Mas, apesar do medo que o grupo de Lampião espalhava pela região, muitas pessoas passaram a ver os criminosos como heróis justiceiros que combatiam as oligarquias. Essas pessoas eram conhecidas como coiteiros e costumavam ajudar o bando oferecendo comida, pouso e os acobertando da polícia. Uma das mulheres coiteiras se chamava Maria Gomes de Oliveira, conhecida como Maria Bonita. Ela era casada com um sapateiro chamado Zé de Neném, mas se apaixonou e se tornou amante de Lampião em 1929. No ano seguinte, fugiu do casamento e foi aceita no bando como esposa de Lampião, tornando-se a primeira mulher a fazer parte do cangaço. A partir de então, Lampião autorizou seus companheiros a andarem com mulheres. Em 1932, o casal teve uma filha, batizada Expedita Ferreira Nunes. A morte de Lampião e o fim do cangaço. Ao longo dos anos, a fama de Lampião cresceu com a difusão das notícias pelos jornais e nos chamados cangaceirógrafos.
folhetos de cordel que contavam as proezas e façanhas do líder cangaceiro. Sua lenda se perpetuou e foi transmitida de geração em geração, tornando-o uma figura lendária no imaginário popular brasileiro. Até que a história terminou em 28 de julho de 1938, com a morte de Lampião no massacre da Fazenda Angico, em Sergipe. A operação de emboscada ao bando foi liderada pelo tenente João Bezerra, que contou com uma tropa de 48 policiais volantes. Não se sabe ao certo, mas acredita-se que os responsáveis por delatar à polícia o paradeiro da gangue foram o coiteiro Pedro de Cândido e seu irmão Durval de Cândido. As evidências apontam para a dupla, pois, dias depois da morte de Lampião, Pedro assumiu um posto de subdelegado. Os cangaceiros haviam passado a noite acampados na fazenda sob forte chuva. Foram pegos desprevenidos pela polícia ao amanhecer. As forças volantes, portando metralhadoras, dispararam contra os 34 cangaceiros presentes no local. Sem enfrentar resistência, acabaram matando 11, entre eles Lampião e Maria Bonita. Após o ocorrido, os policiais degolaram todos os mortos e apreenderam dinheiro, ouro e joias. Os cadáveres foram deixados no local, ao sabor dos urubus. Já as cabeças foram preservadas em latas de querosene com aguardente e cal, e expostas como troféus por diversas cidades do Nordeste. A morte de Lampião, Maria Bonita e os outros integrantes do bando e a demonstração de poder da polícia com a exposição das cabeças representou o fim do cangaço. Lideranças de outros bandos começaram a se entregar após promessas do governo de anistia para quem delatasse os companheiros. O último grande cangaceiro foi Corisco, que liderava um subgrupo do bando de Lampião e foi morto em 25 de maio de 1940 em Barra Mendes, no estado da Bahia.